Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Edcursos. Essa é a aula número 12 do curso de Introdução ao Java. E nessa aula, a gente vai aprender a usar as constantes no Java. Assim, a gente vai conseguir simplificar o nosso código de um jeito muito mais fácil. Você já se perguntou como garantir que certos valores em seu código nunca mudem? É aí que as constantes entram. Vamos aprender como defini-las e usá-las corretamente para tornar nosso código mais seguro e legível. As constantes são como variáveis cujo valor é definido uma vez e não pode ser alterado durante a execução do programa. Em Java, usamos a palavra-chave final para declarar uma constante. Agora a gente vai ver na prática, então, o uso das constantes naquele exemplo de reserva de hotel que a gente desenvolveu no vídeo anterior. Agora eu vou redesenvolver ele, fazendo algumas melhorias e implementando o uso das constantes também. Então vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar para você novamente o funcionamento do programa que a gente desenvolveu. Então, vou dar um start aqui no projeto. Primeiro, ele dá as boas-vindas e pede qual tipo de quarto que eu quero alugar. Digamos que eu quero o quarto número 1, que é do tipo simples e custa R$100 por dia. Ele pede a quantidade de dias, digamos que eu quero ficar 4 dias. E pede se eu quero o café da manhã incluso por dia. Eu vou colocar 1, então vai ser o total de R$559,60, esses 4 dias aqui de reserva. A gente vai agora refazer esse programa, já implementando algumas melhorias e implementando o uso das constantes. Então vamos lá. Vou começar criando aqui um novo projeto. Vou chamar ele de aula-12. Vou deixar as configurações como padrão e vou clicar aqui em Create. Vou abrir em uma nova janela. Com o nosso projeto criado, eu vou criar a primeira classe aqui dentro dele, na pasta src. Vou clicar com o botão direito em New e Java Class. A classe vai se chamar reserva hotel, como a gente fez no vídeo anterior também. Aqui dentro eu vou então criar o método main para tornar essa classe uma classe executável. E a gente vai seguir o nosso exemplo aqui. Primeiro a gente vai criar aquela instância da classe scanner, para que a gente possa ler o que o usuário digita ali no console. Vou chamar essa instância de leitor e vai ser igual a new scanner. E aqui por parênteses eu tenho que passar o system.in. Então esse é o padrão para a gente criar essa variável responsável por ler as informações que o usuário digita ali no console. Agora que eu tenho ela, eu vou pedir as informações que eu preciso ali para ele. Então vou utilizar aqui o comando system.out.println para a gente imprimir uma mensagem. Primeiro eu vou escrever a mensagem de boas-vindas. Então eu vou copiar aqui do exemplo. Bem-vindo ao simulador de estadia em hotel. Vou mudar um pouco. Bem-vindo ao simulador de reserva de hotel. Bem-vindo ou bem-vinda, né, ao simulador de reserva de hotel. Legal. Agora eu quero pedir essa segunda parte aqui, ó. Escolha o tipo de quarto. Então essa parte aqui de imprimir eu vou fazer bem parecida. Vou escolher o tipo de quarto, onde o tipo 1 custa R$100 por dia. Então vou imprimir aqui também. O tipo 2 custa R$200 por dia. Vou imprimir aqui também. E aí, depois de apresentar as opções, eu peço para ele digitar qual ele vai escolher. Então, eu imprimo aqui também. Essa parte, tudo como está lá. Agora, eu vou precisar de uma variável para armazenar o tipo de quarto que ele escolheu. Então, ela vai ser do tipo int. Posso chamar ela de tipo quarto. Vai ser igual ao leitor.nextInt. E aqui, além da variável tipo quarto, eu também vou precisar de uma variável para armazenar o valor da diária. Então, quanto que ele vai gastar diariamente. Essa variável eu vou criar ela aqui em cima para ela ficar mais separada ali. Ela vai ser do tipo double, vai se chamar valor diária e vai começar com o valor 0. Então, aqui agora que eu tenho o tipo do quarto, eu posso fazer uma verificação com a estrutura condicional. Se o tipo do quarto for igual a 1, então a minha variável valor diária vai receber ela mesma mais R$100, já que o valor desse quarto é R$100. Se não, se o tipo do quarto for igual a 2, então o valor da diária vai ser o valor que já tem dentro dela mais R$200, que é o valor por dia desse tipo de quarto. Outra forma de eu fazer esse mesmo cálculo aqui, que pega o valor que já está na variável e soma um outro valor,
é tirar essa parte aqui que eu repito o nome da variável. E no lugar de eu usar o igual, eu utilizo mais e o sinal de igual. Então, isso daqui é exatamente o que estava antes, só que escrito de outra forma. Então, eu posso abreviar dessa forma aqui. Então, ela vai receber mais igual 100. Então, ele pega o valor que já está dentro dela, nesse caso é 0, e adiciona R$100 dentro dela. Então, é um outro operador interessante aí para você já ir adicionando ali nos operadores que você conhece. Bom, e é aqui que vai entrar as constantes. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar a constante para armazenar o valor de cada tipo de quarto. Então, aqui em cima, fora do método main, eu vou criar essas variáveis que na verdade são tipo variáveis, né, mas são constantes, que não tem o seu valor alterado durante a execução do programa. Então, basicamente, eu vou criar uma variável primeiro do tipo double, que vai se chamar valor, underline, quarto, underline 1. E vai ser igual a R$100, né? Então, aqui o valor 100. E perceba que a constante a gente tem o costume de colocar tudo em maiúsculo. Então, perceba aqui que eu deixei tudo em maiúsculo, já indicando ali que é uma constante. Mas não é uma regra, é só um costume que a gente tem de deixar tudo em maiúsculo. E o que acontece? Para eu conseguir utilizar ela dentro do método main, assim como o método main ele é estático, eu preciso deixar essa constante estática também. Então, eu coloco aqui um static, só que em minúsculo. A gente vai ver melhor a funcionalidade dessas palavrinhas aqui quando a gente entrar no curso de orientação a objeto. Mas, por enquanto, basta você entender que para a gente utilizar essa constante aqui dentro do método main, a gente vai ter que deixar ela estática, assim como o método main é estático também. E agora eu posso utilizar ela aqui dentro. Então, ao invés de eu escrever 100 aqui, eu escrevo valor quarto 1. Só que aqui ainda tem um problema. Por quê? Porque se eu pegar esse valor quarto 1 e fazer ele receber 200, por exemplo, ele está aceitando, olha só. Então, por isso que a gente precisa da palavrinha final, para indicar que essa daqui é uma constante. Então, aqui depois do static, eu vou colocar a palavrinha final. Assim, se eu tento pegar ela aqui, valor quarto 1, e tento alterar o valor dela, perceba que agora a própria IDE já entende que eu não consigo alterar. A alerta que tem um erro aqui. Isso porque eu não posso alterar o valor de uma variável quando ela está marcada como final, indicando que ela é uma constante. Então, esse que é o segredo da constante. Ela é um valor que você não pode alterar aqui durante a execução do programa e ela deixa o seu código um pouco mais legível. Por exemplo, aqui, só de olhar, eu já sei que ele está somando aqui no valor da diária o valor do quarto. Eu não sei qual que é o valor do quarto, mas se eu vim aqui, eu consigo visualizar. Então, deixa o código um pouco mais legível também. Eu vou criar mais uma constante, agora para armazenar o valor do quarto, que é do tipo 2. E ele vale R$200 por dia. Então, aqui onde eu estava colocando 200, agora eu vou utilizar a constante valor quarto 2. Então, assim já vai começando a ficar mais legível o nosso programa e a gente já vai garantindo que esses valores não sejam alterados ali durante a execução. Legal. Agora, depois que a gente já tem, então, o valor da diária sendo calculado aqui corretamente, a gente precisa pedir para o usuário quantos dias ele vai ficar ali no quarto, quantos dias ele quer reservar esse quarto. Então, eu vou colocar aqui mais uma mensagem com o comando sout. Vou aproveitar e copiar aqui do nosso exemplo, pedindo para ele digitar a quantidade de dias que ele vai ficar no quarto. Aí, logo abaixo, eu vou criar uma variável do tipo int, vou chamar ela de dias, dá um espaço aqui, dias, vai ser igual ao leitor.nextInt para a gente pegar o que o usuário digitou. E aqui ao final, eu vou criar mais uma variável do tipo double, que vai se chamar valor total, e vai ser igual a quantidade de dias vezes o valor da diária. E logo abaixo eu vou imprimir para o usuário, então, qual que é o valor total que ele tem que pagar. Vou copiar aqui a mensagem, o valor total é, e aqui eu concateno o valor que está dentro da variável valor total. Então, aqui a gente já tem o nosso programa quase totalmente desenvolvido. A gente fez o uso, então, das constantes para garantir que os valores de cada tipo de quarto não sejam alterados e também para deixar mais claro que aqui onde a gente usa o valor dele, o que significa. No caso aqui, a gente sabe que esse cara aqui representa o valor do quarto 1. Então, aqui a gente já deixa o código mais legível e garante que o valor não seja alterado. O nosso programa ele tem mais uma opção, que pergunta se o usuário deseja incluir o café da manhã.
Então eu vou adicionar essa opção também aqui, logo abaixo de onde ele pediu a quantidade de dias, ou posso fazer antes também. Então eu vou pedir primeiro o tipo de quarto que ele quer ficar, depois eu vou pedir se ele quer o café da manhã incluso. Então coloco aqui a mensagem. Preciso criar uma variável para guardar a resposta dele. Vou chamar essa variável de café da manhã. Vai ser igual ao leitor.nextInt. Só que eu preciso dar as opções para ele, né? Então aqui eu vou utilizar uma mensagem também, onde se ele digitar 1, significa que ele quer o café da manhã. Só que eu vou alterar aqui o valor, eu vou passar a cobrar R$15 então por dia, quando ele tem o café da manhã incluso. E a segunda opção é o número 2, que significa que ele não quer o café da manhã incluso. Eu guardo então a resposta dele dentro da variável café da manhã. E aqui abaixo eu verifico se ele quer o café da manhã. Então eu verifico se a variável café da manhã é igual a 1. Ou seja, será que ele digitou 1? Se ele digitou 1, então o valor da diária vai ser o valor que ela já tinha, que seria aqui o valor do quarto, mais o valor do café da manhã, que nesse caso é R$15. Então aqui a gente utilizou novamente o operador mais igual, que significa o que a variável já tem, mais esse valor aqui. Então assim a gente aumenta o valor da diária, mais R$15, caso ele deseje ter o café da manhã incluso. Só que esse 15 aqui, ele também é um valor constante, que eu não vou alterar aqui durante o desenvolvimento do meu programa. Então por isso eu vou colocar ele dentro de uma constante também. Aqui em cima, fora do método main, antes do método main, inclusive, vou criar uma constante chamada valor café underline manhã. Vai custar então R$15. E aqui onde eu estava colocando de modo fixo o número 15, agora eu utilizo a referência para minha constante. Imagine que eu utilizasse esse valor do café da manhã aqui em várias partes do meu projeto, em várias partes do meu código. E eu tivesse que em algum momento alterar esse valor. Imagine que de R$15 agora ele vai valer R$20. Então eu alteraria apenas aqui, porque em todos os lugares do meu programa ele estaria fazendo a referência para essa constante aqui. Então esse é um outro ponto positivo da gente deixar as variáveis que são constantes em um lugar separado e não escrita manualmente aqui dentro do código. Em vez de eu colocar o número 15, eu já faço a referência para um lugar único. Em todos os lugares que eu preciso saber o valor do café da manhã, eu chamo dessa constante aqui. E se um dia precisar atualizar, basta eu atualizar aqui e já vai surtir efeito em todo o meu programa. Bom, agora então a gente já está com o programa desenvolvido. Vamos fazer um teste aqui só para ver se ele está funcionando corretamente. Então aqui, bem-vindo ou bem-vinda ao simulador de reserva de hotel. Escolha o tipo do quarto. Digamos que eu quero o tipo suíte, então é o número 2. Você quer café da manhã? Sim. Vai ser de quantos dias a nossa estadia? Digamos que eu quero passar 3 dias. Então o valor total deu 645. Então fazendo de cabeça aqui, se eu quero passar 3 dias, só do quarto eu já gastaria 3 vezes 200, R$600. E aqui mais o café da manhã, 3 vezes 15, daria então 45, o total dá 645. Então nosso programa já está calculando tudo corretamente e agora com algumas melhorias. A gente conseguiu isolar alguns valores utilizando aqui as constantes e evitar que esses valores sejam alterados ali sem querer durante a execução do nosso programa. E com isso a gente também deixou o programa um pouco mais legível. Agora você entende que nesse caso aqui, ele está somando o valor do quarto 1. Aqui embaixo, em vez de ter um 15 solto aqui, um número 15, você entende que ele está adicionando o valor do café da manhã ao valor da diária. E assim por diante. Perceba que com algumas coisinhas, aos poucos a gente vai melhorando um código que parecia já estar pronto. Sempre tem mais coisinhas para a gente ir melhorando nele. Então nessa aula a gente aprendeu o que é e como usar as constantes ali no Java. Também vimos os benefícios das constantes para a segurança e para a clareza do código. E a gente pôde ver um exemplo prático ali do uso de constantes. Recentemente a gente também desenvolveu aqui no canal um simulador de pedido de delivery. O seu desafio agora é revisar o código desse simulador e usar as constantes nos locais necessários, como por exemplo no valor do frete.
Assim você vai conseguir praticar um pouco mais e tentando desenvolver sozinho ali é que as dúvidas surgem. E se você ficar com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like aqui também. E se você não é inscrito no canal e deseja continuar assistindo os nossos vídeos, então se inscreve agora e até o próximo vídeo.